Olá! Vamos falar de uma situação bem curiosa do direito penal. Já pensou na possibilidade de cometer um crime sem fazer a menor ideia de que aquilo era ilegal? Pois é, isso tem nome. É o erro de proibição. E hoje a gente vai desvendar como, em alguns casos bem específicos, a ignorância da lei pode sim servir como uma desculpa. Essa pergunta é a chave de tudo. A resposta para ela pode ser a linha que separa a culpa da inocência para muita gente. A gente sempre ouve aquela máxima: ninguém pode alegar que não conhece a lei, certo? Bom, acontece que não é bem assim. Existem exceções, e é exatamente essa exceção que a gente vai explorar hoje. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que é, afinal, o erro de proibição. Depois, uma diferença fundamental, quando o erro é desculpável e quando não é. E claro, como isso mexe com a pena. Vamos ver também que existem tipos diferentes de erro e, para fechar, como os tribunais lidam com isso na vida real. Ok, vamos começar do começo. A base de toda essa discussão é um conceito chamado consciência da ilicitude. De forma bem simples, para que alguém seja considerado culpado de verdade, a lei exige que essa pessoa tivesse, no mínimo, a chance, a possibilidade de saber que o que ela estava fazendo era errado. E aqui está o pulo do gato. A lei não quer saber o que uma pessoa média saberia. Não é uma régua única para todo mundo. A análise é super pessoal. Ela leva em conta a história de vida, educação, o meio social daquela pessoa específica. A pergunta de ouro é: aquele indivíduo, com a bagagem que ele tem, tinha condições de saber que aquilo era ilegal? Ou seja, a pessoa sabe direitinho o que está fazendo. Por exemplo, ela sabe que está pegando um objeto que não é dela. O erro não está nos fatos, mas sim na interpretação da lei. Ela genuinamente acredita que a lei permite que ela faça aquilo. É uma confusão sobre o que é lícito e o que é ilícito. E para essa diferença ficar bem clara, vamos pensar num jogo. No erro de proibição, o engano é sobre as regras do jogo. A pessoa acha que uma jogada é permitida quando na verdade não é. Já no erro de tipo, o engano é sobre as peças do tabuleiro. A pessoa confunde uma peça com outra, ela se engana sobre a realidade dos fatos. Certo. Então, entendemos que alguém pode se enganar sobre a lei. Mas a história não para por aí. O próximo passo da justiça é perguntar: esse erro era evitável? E a resposta para essa pergunta vai dividir o erro em duas categorias e, olha, as consequências são completamente diferentes. O que a lei quer saber é o seguinte: existia algum obstáculo que realmente impedia a pessoa de conhecer a regra? Ou, com um pouco de atenção, de diligência, ela poderia ter descoberto que estava errada? Essa análise é que vai dizer se o erro é desculpável, perdoável ou não. E essa separação entre o que é evitável e o que é inevitável não é só um detalhe técnico, não. Isso tem um impacto gigantesco e muito prático na vida da pessoa: a punição. Vamos ver exatamente como a lei reage a cada um desses cenários. E aqui o quadro deixa tudo bem claro. Se o erro for considerado excusável, inevitável, a pessoa fica isenta de pena. É isso mesmo, sem punição. Agora, se o erro for inexcusável, ou seja, evitável, a culpa ainda existe, mas a pena vem com um belo desconto, uma redução que pode ir de 1/6 a 1/3. E quando a gente acha que já entendeu tudo, o conceito fica um pouquinho mais complexo. Acontece que esse engano sobre a lei pode se manifestar de duas maneiras, uma bem direta e outra um pouco mais sutil, mais indireta. Bom, o erro direto é o mais fácil de visualizar. É quando a pessoa simplesmente desconhece que existe uma lei proibindo o que ela fez. É o caso clássico da pessoa que acha um objeto e acredita naquela história de que achado não é roubado como se fosse uma regra jurídica, sem saber que o Código Penal, na verdade, exige a devolução. Agora aqui a coisa fica mais interessante. No erro indireto, a pessoa até sabe que a regra geral existe, ela sabe que aquilo é proibido. O engano dela é achar que, na situação específica em que ela se encontra, existe uma exceção que a autoriza a agir daquele jeito. O erro não está na regra, mas sim nos limites da exceção. Vamos usar esse cenário trágico para entender na prática. A pessoa sabe que impedir alguém de se salvar é, em geral, errado, mas ela acredita que por estar num estado de necessidade, a lei permite que ela salve seus bens materiais em detrimento de uma vida. Ela errou feio sobre os limites dessa justificativa, porque a lei jamais permitiria sacrificar um bem maior, como a vida, para proteger um bem menor. Beleza, na teoria tudo isso parece fazer sentido, mas, na vida real, no dia a dia de um tribunal,
Como é que um juiz bate o martelo e decide que alguém realmente não tinha como saber que estava infringindo a lei? Vamos ver como isso funciona na prática. Essa decisão do STJ é perfeita para ilustrar. O que ela diz é o seguinte: não é porque uma pessoa é indígena ou de qualquer outro grupo específico que o erro de proibição é automático. Não existe presunção. A defesa precisa trazer provas concretas, elementos do caso que mostrem que aquela pessoa, por suas circunstâncias, não tinha como saber que o ato era ilícito. O fardo de provar é de quem alega. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, erro de proibição é sobre se enganar a respeito da legalidade de uma ação, não sobre a ação em si. A análise é sempre individual, focada no que aquela pessoa específica tinha condições de saber. Se o erro for inevitável, a consequência é a isenção de pena. Se for evitável, a pena é reduzida. E ele pode ser um erro sobre a regra principal ou sobre as exceções. E no final das contas, tudo isso nos deixa com essa pergunta, que é gigante e profundamente humana. É um desafio tremendo para a justiça conseguir de fato entrar na cabeça de alguém e medir o que ela deveria ou poderia saber. É um equilíbrio delicado entre a responsabilidade de cada um e a realidade, muitas vezes dura, de cada vida. Uma questão que no direito talvez nunca tenha uma resposta fácil.